sinto, eu sou um macaco muito velho, Disseu. Pessoal, boa tarde. Vamos começar? Bem-vindos ao Instituto de Física de São Carlos. Hoje começa a Semótica, a Semana de Ótica, que é a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física. E a gente vai ter uma semana bem intensa, bem comprida. Hoje aqui, alguns dias lá perto do Museu de Ciência, no centro da cidade. Amanhã tem visita aqui, eu espero que vocês tenham chance de aproveitar. Meu nome é Emanuel, e calhou que eu tive a honra de abrir a Semótica agora à tarde. E a gente vai conversar, saiu da tela, sobre luz, tá? A gente vai conversar sobre luz, porque essa é não só a semótica aqui em São Carlos, mas essa é a Semana Internacional da Luz. No mundo inteiro tem eventos fazendo homenagens à luz. E não só na semana, mas hoje é Dia Internacional da Luz. E alguém sabe me dizer por quê? Eu ouvi alguma resposta por aí. Alguém sabe me dizer por que hoje é Dia Internacional da Luz? Porque 45, se eu fiz a conta direito, 45 anos atrás, um laser funcionou hoje, né, no dia de hoje, pela primeira vez na história. Né? 62? Não, 45 é outra coisa que vem ali, desculpe, 62 anos. Tem gente aqui que tem avô que não tem 62 anos, né? Pois é, o laser funcionou pela primeira vez há 62 anos e até hoje continua como ferramenta fundamental em ciência, tecnologia, telecomunicação, tratamento de saúde, tudo que vocês imaginarem, a gente envolve laser e fontes de luz, do modo geral. Então, hoje a gente comemora o Dia Internacional da Luz. Então, vamos falar um pouquinho de luz, rapidamente. A luz, como a gente entende, ela está envolta em muitos aspectos, e eu vou me ater a aspectos de ciência. Hoje, mais tarde, vocês vão ter outros aspectos aqui para ouvir. Tá? O primeiro, eu queria dizer para vocês que luz é consequência direta da mistura de eletricidade e magnetismo. É absolutamente lindo quando você estuda isso daqui, ver que da junção dessas duas coisas sai luz. Toda e qualquer tipo de luz que a gente possa imaginar. Mas não só isso. Né? A gente sabe também que a luz ela se propaga, né? Ela caminha com uma velocidade muito bem definida e que tem um papel fundamental na ciência moderna. Fundamental. Né? E, finalmente, antes da gente detalhar um pouco mais essas coisas, a luz é a coisa mais bizarra que vocês podem conhecer. Porque a luz ela é, ao mesmo tempo, onda. Né? Todo mundo já viu onda no lago, no mar, enfim, onde vocês quiserem imaginar. Mas é partícula também. Do jeito que a gente vê numa mesa de bilhar, numa bola de futebol, numa bola de... Chama bola de gude aqui? Bola de gude, bilinha, né? A luz é ao mesmo tempo um e ao mesmo tempo outro. E com essas
características, que não são as únicas, mas são as que eu queria aqui ressaltar. A gente toca em pontos que são as bases da ciência moderna. A gente toca em eletromagnetismo, que é a junção da eletricidade e do magnetismo, tudo junto na mesma coisa. E na hora que você faz isso, você some com tudo que era ótica e põe tudo nessa mesma bolsa. Você tem ainda a teoria da relatividade. Todo mundo já ouviu falar de Einstein, sabe que essa é uma das obras mais famosas de Einstein, a teoria da relatividade. A velocidade da luz e como a gente enxerga ela, na verdade, como a gente, cada um enxerga o mundo, está intrinsecamente ligado à teoria da relatividade. E, finalmente, que a gente chama de dualidade onda-partícula, está nos fundamentos da física quântica. Então, alguns dos poucos pilares da ciência moderna estão apoiados em cima da luz, né? De como das características da luz. Isso posto, né? A gente podia falar uma semana, talvez até mais, de cada um desses aspectos. Na verdade, aqui no IFSC, o pessoal fala um curso inteiro de 6 meses de cada um desses aspectos, né? Mas a gente não vai fazer isso, né? Não dá para fazer, e eu queria me ater a coisas um pouco mais mundanas para nós. Então, eu queria falar de velocidade da luz. Quando eu resolvi montar essa conversa com vocês, eu tinha isso em mente. Eu vou falar de velocidade da luz. E aí eu saí perguntando para os meus alunos, para as minhas crianças, para os meus pais. Se eu falo para você velocidade da luz, o que vem à sua cabeça? Se eu pergunto para vocês velocidade da luz, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Devagar. Quem que falou? Não, eu queria ouvir. Não pode falar. Velocidade. Star Wars. Por que Star Wars vem à cabeça? Por causa das viagens interplanetárias. Muito bem. Mais alguém? Tinha uma resposta aqui no meio. Quem? Átomo. Rápido, muito bom. Mais alguém? Eu tive resposta lá, tive resposta aqui, eu queria uma resposta daqui. Não? Quando eu falo velocidade da luz, pode vir um monte de coisas na sua cabeça. Depende do que está na sua cabeça, né? Então, eu peguei um monte de resposta. Eu vou colocar algumas delas aqui para a gente falar um pouquinho. A gente chama de velocidade da luz, a gente chama da letra C. E é uma das constantes mais fundamentais que a gente tem em ciência. E a palavra constante aqui, ela não é à toa. A velocidade da luz, ela é constante, ela é a mesma para qualquer um de nós. Se eu estou aqui parado, eu meço a velocidade da luz, aquele valor lá grandão que apareceu, 300 mil quilômetros por segundo. Se eu estou num avião, eu meço 300 mil quilômetros por segundo. Se você entrar no foguete lá como é o nome dele? Do Elon Musk, você mede a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo. Né? Ela é uma constante fundamental e imutável, e que tem consequências muito sérias em como a gente enxerga o mundo. Né? Que é exatamente o que fala a próxima palavra. A teoria da relatividade, eu também recebi essa resposta, fala de como a gente enxerga o mundo. Bom, grandes distâncias, o pessoal que falou Star Wars falou de grandes distâncias, né? Porque falou de viagens interplanetárias, realmente. Quando a gente pensa em velocidade da luz, a gente pensa em viagens a grandes distâncias. A gente também pensa em tempos muito curtos, né? Porque com aquela velocidade enorme ali, qualquer coisinha
qualquer distância é curta, ou quase qualquer distância é curta para a gente viajar. Né? Então, eu recebi essas respostas e eu fiquei, bom, o que eu vou fazer com isso, né? E aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive um tempo atrás sobre grandes números. Na verdade, grandes e pequenos números. Né? A velocidade da luz é aquele negócio gigante, 300 mil quilômetros por segundo. Quão rápido é isso? Quão grande é isso? Qual foi a maior velocidade na qual você já andou? Alguém já passou a velocidade do som? Velocidade do som? Já andou num avião acima da velocidade do som? Nem esses, só avião a jato, tá? Avião a jato anda a 300 metros por segundo, tá? Ali são 300 mil quilômetros por segundo. Quando a gente tem esses números muito grandes na nossa mão, a gente perde a noção da realidade. A gente perde a noção do que aquilo significa. Então, eu queria seguir com vocês, antes de continuar falando de luz, falar de números muito grandes. E para quem gostava aí de Star Wars, viagens interplanetárias vão aparecer em algum momento. Tá? Então, vamos falar de números muito grandes e, na verdade, números muito pequenos, porque tempos curtos também é né, as duas coisas estão intimamente relacionadas. Então, eu quero colocar tempos curtos e grandes distâncias em perspectiva, e para isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Quem tem um celular aí? Quem tem um celular? Tem cronômetro no celular de vocês? Abre o cronômetro para mim, por favor. Pessoal que está no YouTube, você pode abrir o cronômetro do celular desde que você não saia da live, tá? Vocês abriram o cronômetro para mim? Pessoal que eu já perdi também, que já está só olhando para o celular, abre o cronômetro também, para me ajudar. Eu quero que vocês façam uma brincadeira para a gente tentar definir o que é tempo curto, tá bom? O que é tempo curto para vocês? 1 segundo é pouco? 1 hora para fazer prova de matemática é pouco? É curto, né? 1h30 para escrever uma redação é curto, né? Mas eu quero definir tempo curto com o celular de vocês. Eu quero que vocês peguem o cronômetro e façam liga, desliga. Eu quero saber quem consegue o menor tempo. Quanto? 15, não é 15 segundos, tá? Quem viu 15? Viu 15, são 150 milissegundos, são 15 décimos de segundo. Quem dá menos? Lá temos um recordista, 9 milissegundos. Devagar, devagar. Você está me enganando. Eu tenho um campeão. Levanta. Como é seu nome? Temos um campeão. Felipe. O Felipe conseguiu 1 centésimo de segundo. Eu também não acredito, tá? Deixa eu falar um negócio para vocês. Pessoal do YouTube, se quiser colocar aí no chat quanto que conseguiu, pode colocar, depois a gente olha. Por que eu pedi para fazer isso? Independente de quanto você conseguiu. Pessoal, independente de quanto você conseguiu, vocês concordam comigo que esse é um tempo super curto para você? Você bateu, e é difícil fazer de novo. Né? Talvez você tenha tentado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e às vezes você consegue 15 décimos de segundo, 13, 9, 12, né? É tudo nessa faixa. O 1 aqui é um verdadeiro campeão, mas o ser humano normal, desculpe, está aqui nessa faixa, tá? 10, 11, 12.
Eu fiz também, tá, em casa para preparar isso aqui. E para provar que eu fiz, eu pus um print da minha tela. Eu consegui 13 décimos de segundo. Para minha idade está bom. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com vocês um acordo. Eu vou usar esse tempo de referência, tá bom? Para que eu vou usar esse tempo? Eu quero usar esse tempo como parâmetro. Quanto que a luz anda nesse tempo? Tá? Se você conseguiu menos, a luz vai andar um pouco menos. Se conseguir um pouco maior que isso, a luz vai andar um pouco mais. Não é muito diferente. Combinado? Muito bem. Então, o combinado que eu vou fazer com vocês é o seguinte. Cadê? Foto. Oxi. O celular não desbloqueia sem máscara, né? Eu vou fazer o seguinte. Foto assim de vocês. De flash, isso. Ó, eu vou tirar uma foto de vocês com flash, tá bom? O nosso combinado é o seguinte. Na hora que eu tirei a foto com flash, na hora que o flash espocar aqui para vocês, é a hora que eu apertei Start. É a hora que eu apertei iniciar o cronômetro, tá bom? E eu vou deixar essa luz se propagar para fora. E a gente vai ver até onde ela vai em 13 milissegundos. Tá? Vocês sabem, aqui nós estamos numa sala fechada, não vai se propagar, mas vocês entenderam. Então, uma foto de todo mundo. Pô, 1, 2, 3. Teve flash? Teve. Bom, 13 milissegundos já passou faz tempo, mas vamos ver até onde a luz foi. Você já foi até Araraquara? Quem já esteve em Araraquara, nossa vizinha? Vocês já tiveram? Aqui é um mapa que mostra São Carlos e Araraquara. Araraquara está a uns 40 quilômetros daqui. E dá para ir em meia hora sem forçar no carro. Se tiver uma moto boa, dá para ir mais rápido, mas... Tá? Em 13 milissegundos, a luz vai e volta de Araraquara 500 vezes. Então, tá? Faz aí de novo no seu cronômetro, start, stop. 13, 12, 14, a luz foi e voltou para Araraquara 500 vezes. Mas 500 é um número muito grande. Vamos achar uma perspectiva um pouco melhor? Você já foi passar férias no Guarujá? Alguém já foi passar férias no Guarujá? Guarujá é lá na praia. Praia famosa para paulista. E está uns 350 quilômetros daqui, tá bom? Sem trânsito, você vai umas 3 horas. Se for numa saída de feriado, você vai levar umas 12, né? Por causa de São Paulo. Mas é por aí que a gente leva. A luz, em 13 milissegundos, para ir no Guarujá, ela vai e volta 60 vezes. 60 vezes. Aí eu falei, não, 60 ainda é um número muito grande para dar perspectiva para os alunos, né? Já é longe já. 60 vezes também é um número muito grande. Aí eu resolvi, que outra distância legal para eles, para dar de exemplo para eles? Aí eu falei, vou pegar minhas férias. Nas últimas férias, eu pus minhas crianças no carro e eu fui até Fortaleza. Sabe, Fortaleza? Lá no nordeste do país. Deu 3.000 quilômetros. Eu levei 4 dias. Quantas vezes a luz conseguia ir para Fortaleza em 13 milissegundos? Daqui até lá. Alguém me chuta um número? 7. 10. 15. Muito bem. 13. 7 ida e volta, né? 13 vezes o percurso que eu fiz em 4 dias. Ela faz 13 vezes em 13 décimos de segundo. Tá? Não é em 4 dias. Tá bom? Vocês fazem ideia de quão rápido é isso?
conseguem começar a ter uma noção de quão rápido é 300 mil quilômetros por segundo. É muito. Posso dar um último exemplo? Pelo menos mundano? Quantas vezes, ou será que a luz consegue dar uma volta na Terra nesse tempo? Quanto tempo leva para dar uma volta na Terra? Euclides, você que já deu uma volta na Terra várias vezes, quanto tempo leva para dar uma volta na Terra? Acho que é o jeito mais rápido. Acho que umas 48 horas. 2 dias. É razoável, né? Você vai daqui até a Europa, depois até Pequim, Los Angeles, desce para cá. 2 dias. Você dá a volta na Terra. Diz um cara, um tempo atrás, que dava para dar a volta na Terra em 80 dias. Né? Alguém já leu esse livro? Já leu? Eu vou dar um spoiler. Não são 80, são 79. A luz dá uma volta inteira na Terra, exatamente, fiquei até feliz com isso, em 13 milissegundos. Uma volta inteira no globo, no tempo que você clicou o mais rápido que eu cliquei, o mais rápido que eu conseguia no meu cronômetro. É muito rápido. É muito rápido, né? Euclides leva 2 dias para dar a volta na Terra. Tem gente que faz viagem de vida inteira para dar a volta ao mundo, né? De carro, de avião. Pois é. Uma volta na Terra. Muito bem, eu acho que eu dei uma perspectiva para vocês de tempos curtos. Eu queria ir para o outro lado. Eu queria falar de perspectiva de grandes distâncias. E aí vamos nos nossos fãs de Star Wars. Não exatamente, mas quando a gente fala de grandes distâncias, a gente sempre pensa no espaço interplanetário. E as distâncias lá são tão grandes, que a gente perde a noção dos números. De novo, né? Quando os números são grandes demais, eles perdem o sentido. Então, vocês sabem a distância daqui para a Lua? A distância daqui para a Lua são quase 385 mil quilômetros. Daqui para Vênus, que é nosso planeta mais próximo, mais vizinho, 38 milhões de quilômetros. Marte, 54 milhões de quilômetros. E eu acho que eu pus o Sol. 149 milhões de quilômetros. Você sabe quanto é isso? Qual foi o lugar mais longe que vocês foram? O Dirceu, eu sei que já subiu ali no coisa do Elon Musk, então subiu uns 100 quilômetros na atmosfera. Mas qual é o lugar mais longe que vocês já foram? Alguém para me dizer? Me dá um exemplo. BH? BH está a 500 quilômetros daqui. Onde? Na Bahia? A Bahia está a uns 1.000 quilômetros daqui. Iraque? O Iraque? O Iraque eu não sei, mas o Iraque está o quê? A uns 25 mil quilômetros daqui, tá bom? Como que isso se compara a esses números tão grandes? A gente não tem noção. Mas para a luz, isso é daqui para ali. Você sabe o que isso significa para a luz? Significa que se eu tirar aquele flash, aquele que eu bati foto de vocês agora há pouco, ele bate na Lua em 1 segundo. Ele já chegou em Vênus faz tempo, porque faz mais de 2 minutos que eu estou falando aqui para vocês. Em Marte, ele leva uns 3 minutos para chegar. E eu diria que já chegou no Sol, acho que eu já falei 8 minutos desde a hora da foto. Já chegou no Sol e está indo embora. Né? Então, a velocidade da luz é um número tão enorme, tão gigantesco, ela se move tão rápido, que aquelas distâncias que não têm qualquer significado para a gente, aqueles números que são inimagináveis,
para a luz é uma fração de tempo fácil da gente cumprir, né? Vamos um pouco mais longe? Agora vem os 45 anos. Eu vou pegar a Voyager. A Voyager é o objeto humano, a Voyager 1 é o objeto humano, ela está lá em cima, que está mais distante da Terra hoje. Ela já andou, ela foi lançada há 45 anos. Ela foi lançada em 5 de setembro de 77, quer dizer, ela está viajando no espaço há quase 45 anos. Nenhum de vocês tem 45 anos aqui, talvez o Tião. Não, o Sebastião não. Não, ninguém. Ninguém tem 45 anos aqui. Tá? Então ela está viajando há mais tempo do que a maioria de nós. E ela já viajou 23 bilhões de quilômetros. Sabe a foto que eu tirei de vocês, aquele flash de luz? Se ele for caçar a Voyager, amanhã pela hora do almoço, são 21 horas luz. Amanhã pela hora do almoço, vai ter alcançado a Voyager. O que levou 45 anos para um objeto humano viajar, a luz leva em 21 horas. Não é 21? O que você estava fazendo 21 horas atrás? Dormindo, né? Porque era domingo. Daqui 21 horas, quando você estiver almoçando amanhã, você lembra de nós? Você fala, poxa, aquela foto, aquele flash, passou a Voyager e já foi embora. Tá? Foi absolutamente embora. É por causa desses números, é por causa dessas distâncias, que há muito tempo, tanto na ciência quanto na ficção científica, a gente introduziu conceitos como horas-luz, semanas-luz, mas principalmente anos-luz, né? Ano-luz não é uma medida de tempo, como vocês bem sabem, é uma medida de distâncias. É a distância que a luz caminha em um ano. E é longe, né? Vocês viram aqui que qualquer coisinha é um segundo-luz, são alguns minutos-luz, é no máximo algumas horas-luz, né? Na nossa vizinhança interplanetária. Mais para frente, anos e anos-luz. E aí eu queria trazer o update mais recente dessa apresentação. Ontem eu estava vendo o Fantástico e eles mostraram... Vocês conhecem essa foto, né? A menos que você estava em Marte essa semana, vocês viram essa foto. É o buraco negro no centro da nossa galáxia. O Fantástico ontem fez uma reportagem enorme, falando, ele vai nos engolir e tal. Muito bem. Ele está a 26 mil anos-luz de distância. Isso é longe para dedéu. Enfim, tá? Então, vai levar um tempo até que ele nos engula. A luz da foto, é a luz que nós registramos aqui, né, recentemente. Ela saiu de lá 26 mil anos atrás. Estávamos todos em cavernas quando a luz saiu de lá. Estamos registrando agora a luz. A radiação que sai daquele buraco negro é tudo luz. É rádio, mas é tudo luz. Tá bom? Então, eu queria dar essa perspectiva para vocês. A propósito, alguém sabe quanto que mede esse buraco negro? Geralmente, buracos negros são objetos pequenos. Ele mede 1 minuto-luz de tamanho. Muito bem. A gente consegue medir a velocidade da luz aqui, agora, nesse momento? Conseguimos? Fala para mim. Sim, como? Conseguimos. Coloca no YouTube, pessoal, de novo, pessoal que está no YouTube, coloca depois da palestra, procurar medir a velocidade da luz em casa. Você consegue fazer com o aparelho micro-ondas. Todo mundo tem aparelho micro-ondas em casa? Consegue fazer com o aparelho micro-ondas. Você consegue também, quem conhece aqui um negócio chamado Arduino? É um computadorzinho desse tamanhico, né? Pois é. Tem módulo de Arduino que mede a velocidade da luz em casa também. Ele é bem baratinho, fácil de fazer. Mas eu quero fazer aqui.
eu quero fazer aqui com um negócio que, se você resolver vir estudar aqui com a gente, você vai fazer também, tá bom? Mas antes de medir velocidade da luz, eu quero entender com vocês como que a gente mede velocidade. Como que a gente mede velocidade? Alguém? Alguém para me dar uma resposta? A gente mede velocidade medindo uma distância e o tempo que leva para percorrer aquela distância. Nada mais simples do que isso, tá bom? Uma régua e um cronômetro, a gente mede e a gente tem a velocidade. Então, nós vamos medir uma velocidade aqui em cima. Primeiro, de uma pessoa, alguém da plateia, vai me ajudar a medir uma velocidade aqui em cima. Depois, a gente vai fazer o mesmo processo com a luz. Tá? Então, eu vou fazer com a pessoa para a gente entender o que está acontecendo, depois a gente faz com a luz. Então, o processo é o seguinte. Quem for vir vai subir aqui no palco comigo, vai andar até o fim do palco, vai voltar, e nós já fomos espertos, nós já medimos essa distância, então ida e volta dá 15 metros. E aí alguém vai medir o tempo. E dessa distância, com esse tempo, a gente sabe a velocidade que essa pessoa andou. Tá bom? E depois vamos fazer isso com a luz. Quero um candidato ou candidata para vir aqui comigo. Não precisa fazer nada, é só andar no palco. Vem. E eu preciso de ajuda dos outros para medir o tempo. Então, sabe o cronômetro? Pega o cronômetro de novo para mim, vocês vão medir o tempo. Sobe por ali, ó, por favor. Como é seu nome? Matheus. Matheus vai ajudar a gente a medir velocidade, tá bom? Então, Matheus, você está vendo lá o fim da mesa? Você vai andar, você vai correr, você vai fazer o que você quiser, mas você vai até lá e vai voltar. Na hora que o Matheus chegar de volta em mim, vocês param o cronômetro. Quem está com o cronômetro para medir o tempo do Matheus? Vocês estão prontos? Eu vou dizer já, cuidado com o fio para você não cair, tá? 1, 2, 3 e já. Parou. Quanto deu o tempo? 4, 5, 8. 5 segundos, pode ser? Posso aproximar para 5 segundos? Ele andou 15 metros, né? 7,5 indo, mais 7,5 voltando. 15 metros, né, que a gente mediu isso. Em 5 segundos. Então, ele fez 3 metros por segundo. Essa é a velocidade, tá bom? Lembra que é 3 metros por segundo. E a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, tá? Matheus foi um pouquinho mais lento que a velocidade da luz. Eu vou fazer uma segunda medida. Isso vai ficar... é de graça a medida, ele está ganhando tempo. Não é. Vai ficar mais claro daqui a pouco por quê, tá bom? Matheus, não precisa correr. E o que eu quero... Quem que está medindo de novo o tempo? Vocês estão medindo o tempo, né? Não precisa ser só o nosso amigo lá, não. Quem quiser medir, pode medir. Vocês só vão parar a hora que o Matheus chegar lá de volta, tá bom? Matheus, 1, 2, 3 e já. Eu vou fazer um negócio com o Matheus. Eu não vou deixar ele passar daqui. Pode continuar o tempo. Matheus, você não vai passar. Você vai ficar aqui comigo um pouquinho. E o que eu estou fazendo com ele é fazer com que a velocidade média dele, né, baixe, porque a distância é a mesma, mas eu estou aumentando muito o tempo. Pode ir, Matheus, vai. Atenção, parou. Quanto deu de tempo? 22, 23 segundos, né? Em 15 metros, isso dá uns 70 centímetros por segundo. Baixou de 3 metros por segundo para 70 centímetros por segundo. E o que eu fiz com o Matheus? Eu só aumentei o tempo que ele caminhou o mesmo percurso. Tá? Eu freiei o Matheus. Medida de velocidade. Matheus, muito obrigado. Uma salva de palmas para o Matheus.
Agora eu vou fazer a mesma coisa com luz. Só que vocês já aprenderam aqui que se eu fizer a luz andar 15 metros, o tempo é nada, né? Como que eu faço para medir esse tempo? Não dá para medir no relógio de vocês, porque o nosso limite de ligar e desligar é muito baixinho, muito, 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 muito fraquinho. Então eu ia falar que eu trouxe de casa, mas era uma mentira. Eu trouxe daqui um relógio um pouco mais potente. Então eu vou explicar para vocês o que vai acontecer aqui. E a gente vai fazer essa medida. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que com luz, tá bom? Então o que eu tenho aqui, e não se preocupe de enxergar a tela, eu vou pôr a tela lá em cima. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui um negócio que está piscando. Vocês não vão conseguir ver, mas ele está piscando luz vermelha, tá bom? Luz, 300 mil quilômetros por segundo. Ela vai fazer que nem o Mateus, ela vai se propagar até o outro lado. E eu vou colocar aqui desse lado um espelho para voltar. O que vai acontecer na hora que a luz voltar? O meu relógio, que é aquele osciloscópio enorme ali, vai parar. Então, eu vou conseguir medir a hora que ela saiu, a hora que ela voltou, e a diferença desses tempos, com a distância, me dá a velocidade. Então, vocês não vão precisar mais do cronômetro, mas vocês vão precisar da calculadora do celular, tá bom? Então, deixa eu preparar aqui para a gente ver o nosso sinal. Eu já vou pôr na tela para todo mundo ver. Vinícius, você me dá uma força lá do outro lado? Muito bem. Tá, enquanto ele liga, eu vou passar para a tela, lá em cima. Ele ainda está ligando, vamos ver. Muito bem. Se não ligar na tomada, não funciona. Muito bem. O que vocês estão vendo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui? Pode tirar o espelho, por favor. Vocês estão vendo aqui, ó, um pulso de luz, tá? Esse aqui, ó, ele está piscando. Tá muito, 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 muito rápido. E aí, na hora que o pulso de luz sai, ele se divide em dois. Um é esse que vocês estão vendo na tela, tá? Tem aqui uma eletrônica para marcar esse pulso. O outro vai caminhar até o Vinícius, que nem o Mateus fez, bater naquele espelho e voltar aqui. Então, quando aparecer o outro pulso, é o pulso que andou 7,5 metros para frente, 7,5 metros para trás, e a gente vai ver o tempo, tá bom? Então, eu vou ligar aqui, ó. Vocês estão vendo que não tem nada. Vinícius, põe o espelho para nós, ó. Na hora que o Vinícius põe o espelho, aparece o outro pulso, tá? Vou até mostrar para vocês, ó. Barrei, não tem nada, o pulso some. Não é mágica, tá? É ciência. Ó, barrei aqui o espelho, o pulso some. Então, tá bom? Então ele está vindo daqui, ele saiu de lá, veio até aqui e voltou aqui para o outro lado. Então, eu tenho luz se propagando 15 metros, e a distância entre esses pulsos, está vendo a luzinha? Está vendo o pontilhado na tela? Tá? Não é muito óbvio de ver, mas em cima de cada pulso tem um pontilhado. A distância entre esses pontilhados está escrita aqui. São 48 nanosegundos. 48 nanosegundos. Então, eu vou pedir para vocês fazerem a conta com a calculadora de vocês, tá?
você pega 15, pode até transformar em quilômetros, então divide por 1000. Todo mundo, tem alguém fazendo para me ajudar? 15 dividido por 1000 está em quilômetros, tá bom? Agora você divide por 48, porque é distância dividido por tempo, tá bom? E multiplica por 1 seguido de 9 zeros. E me diz quanto deu. E assim, figas para dar certo. (312.000 quilômetros por segundo). Obrigado. Num experimento simples assim, bobinho assim, a gente está medindo 312.000 quilômetros por segundo. É a velocidade da luz? Não. A velocidade da luz continua 300.000 quilômetros por segundo. A gente tem, pequenos problemas com medida de distância, de tempo, mas você vê que a gente chega, assim, simples assim, a medir a velocidade da luz do jeito que ela é, 300.000 quilômetros por segundo. Tá bom? Muito bem, deixa eu voltar para cá, porque agora... Vinícius, obrigado. Eu vou para a parte final, sim? A Vilma está perguntando o que acontece com a velocidade se o tempo tiver poluentes, ou chuva, ou o que quer que tenha no meio do caminho, tá bom? A velocidade da luz muda um pouquinho, porque o 300.000, eu não contei toda a história para vocês, o 300.000, o número, é no vácuo. É quando a luz se propaga sem nada. Quando ela se propaga no ar um pouco mais úmido, num vidro, ela vai se propagar um nadinha mais devagar. Tá? Mas ainda assim, todas as ordens de grandeza são assim. 300.000, 299, 298.000 quilômetros por segundo. Tá bom? A pergunta que eu tenho para vocês, e a pergunta final aqui, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Voltou? Voltou. Muito bem. A pergunta que eu tenho para vocês é possível domar a luz? Agora que a gente sabe que esse bicho se propaga numa velocidade tão enorme, a pergunta é, tem jeito da gente domar a luz? Quer dizer, diminuir enormemente essa velocidade? Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Quem acha que sim, levanta a mão. Eu tenho 1, 2, 3. Quem acha que não, levanta a mão, por favor. Eu tenho um pouco mais, a soma não dá o de todo mundo. Quem não levantou a mão acha o quê? Depende do quê? Depende do ponto de vista. Não, ela bateu e voltou. A luz, não dá para a gente ir a fundo nisso, tá? Mas a velocidade da luz é uma das poucas coisas que não depende do ponto de vista. Ela é igual para todo mundo, tá? O fato é que a gente consegue domar a luz, sim. E esse experimento é estado da arte em ciência, tá? É o que há de mais moderno. E, na verdade, nem é tão moderno, porque ele foi feito em 2009. Tá? É possível domar, e é possível num experimento que a gente chama de um experimento com átomos ultrafrios. Eu não vou entrar em detalhe no que é isso, mas a gente pega um conjunto de átomos muito frio, mais ou menos como vai estar lá fora amanhã, tá bom? Muito mais que lá fora amanhã, mas enfim, muito frio, e deixa a luz passar por aquele conjunto de átomos. E quando a gente faz isso, a gente manipula a luz
com átomos. Do mesmo jeito que a gente usa a luz para manipular os átomos, nesse tipo de experimento a gente usa átomos para manipular a luz. Então o que acontece é que a luz passa, e ela passa por dentro desse objeto, tá? Para vocês basta saber que é um condensado de Bose-Einstein. E você sabe o que acontece? Ela para lá dentro. E ela para por tanto tempo que, e isso é uma figura do trabalho, ela para por tanto tempo que a diferença entre o pulso que passa livre, sem passar por lugar nenhum, e a diferença, e o tempo que chega ao pulso que atravessou um condensado, chega a 1,5 segundo. Lembra, 1,5 segundo é o tempo que a luz vai na Lua. Então, por aqui, vocês tiram o quanto que esse negócio diminuiu a velocidade da luz. Diminuiu, deixa eu ver, acho que é nesse slide. Eles conseguem diminuir a velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo para 60 quilômetros por hora. Exatamente o que eu fiz com o Mateus, tá? A luz vai, alguém segura a luz no meio do caminho, então ela demora mais tempo para chegar. É exatamente o mesmo experimento que eles fizeram ali. É possível domar a luz. Sabe o que é o mais legal? Tem condensados de Bose-Einstein iguais a esses aqui, não fazendo o mesmo experimento, mas iguais a esse, no prédio aqui da frente. Se vocês vierem na visita amanhã, ou se vocês vierem qualquer dia, sai da escola, bate aqui na porta, eu quero ver um condensado de Bose-Einstein. Tá? Ou pede para o seu professor para vir, você vai ver exatamente o mesmo sistema que usaram para domar a luz. Domar esse boi brabo, tá? E pôr a luz a 60 km por hora. 60 km por hora numa bicicleta com uma ladeirinha boa, você faz. Tá? Você vai andar mais rápido que a luz. Né? É, pois é. Então, sim. Se esse é o máximo que conseguiram parar. Esse experimento é de 2009. Então eu aposto que não. Tá? Só que os jeitos mais modernos de fazer são mais complicados. Então iam me trazer problemas aqui. Essa é uma pergunta excelente. Se eu tiver uma caixa de espelhos, a luz bate loucamente nos espelhos até que uma hora ela some. Ela passa, ela é absorvida. Tá? Tudo bem? Muito bem. A luz interage com a matéria. Então, em determinado momento, mesmo sendo espelhos e refletindo, ele come um pouquinho da luz. E um pouquinho até que não sobra mais nada. Né? Você sempre tem algum tipo de perda. Tá? Então, veja só, não é o experimento que é feito aqui, mas é exatamente o mesmo objeto que é capaz de domar a luz. Aqui, vizinho de vocês, na cidade onde vocês moram. Tá bom? Muito bem. Então, eu tenho, para acabar, essa é a moça que fez. É um vídeo dela explicando o experimento. Eu vou só mostrar para vocês. Aqui. Tá, ela vai falar, não tem áudio, não tem problema, mas vocês já vão ver. Ela tem um pulso embaixo e um pulso em cima. O de baixo passa sem ninguém na frente. O de cima passa por um condensado. Ele engole, para. E quando eles querem, eles mandam o pulso andar de novo. Já vai mostrar. E o pulso anda. E eles conseguem atrasar um com relação ao outro 1,5 segundos. Vocês viram que 1,5 segundos para a luz é um negócio absurdo. O laboratório dela é amarelo, que nem o laboratório aqui. Tá? Porque é sódio. Tá? Muito bem. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, só para finalizar, para vocês guardarem. Se você não guardou nada do que a gente conversou, você dormiu, você estava no WhatsApp, enfim, tudo bem.
Mas eu queria que você levasse para casa 3 mensagens. E se você levar essas 3, eu fico feliz. A primeira delas é que a luz, ela é atriz fundamental na ciência moderna. Fundamental. Está nos pilares, mas não só nos pilares, está nas paredes, está no telhado, está em todo canto da ciência moderna. A luz, ela é um bicho que se propaga mais rápido que tudo e que qualquer coisa. Não existe nada mais rápido do que a luz. Ainda assim, com a ferramenta certa, que, de novo, é feito aqui no nosso quintal, tá? Não exatamente no quintal, é um laboratório, mas tá? Com a ferramenta certa, você é capaz de manipular uma propriedade tão fundamental da luz como é a sua velocidade. Então, se vocês levarem essas mensagens para casa, eu já saio feliz. E com isso, sim. Por quê? Ah, ótima pergunta. A Vilma perguntou, isso é importante por quê? Alguém sabe me dizer? Por que é importante a gente conseguir manipular a luz? Eu tenho 2 respostas, Vilma, e eu acho que cada pessoa vai dar uma, tá? A primeira é que nós estamos falando de algo tão fundamental que é importante a gente aprender a manipular a natureza nos seus aspectos mais fundamentais, por si só. Ah, e se eu quiser aplicar isso? Muito bem. A luz é o que carrega a informação, né? Nos meios modernos, a luz é o agente que carrega a informação de um canto para o outro. Então, se eu sou capaz de guardá-la e retransmiti-la, dizer pare e continue como um guarda de trânsito de luz, eu sou capaz de criar ferramentas modernas de transmissão, de armazenagem e de processamento de informação, que não é tudo que a gente escuta que é o mundo moderno, que é o mundo da informação? Pois é. Então, é como eu vejo, tá bom? Muito bem. Isto posto, eu só posso agradecer a colaboração de vocês e a atenção. Obrigado. Nós tivemos chance de responder algumas perguntas. Nós temos, sei lá, 2, 3 minutos, se alguém ainda tiver alguma pergunta. Se não, nós temos um outro grupo que é mais legal ainda para falar para vocês. Pergunta. A gravidade, ela tem ação sobre a luz ou não? A gravidade tem ação sobre a luz? Essa é a própria definição de buraco negro, né? Buraco negro, ele não é preto, ele não é um buraco. Ele é chamado assim porque ele é tão denso, ele tem tanta massa, ou seja, a atração gravitacional dele é tão grande que ele arrasta a própria luz. A Terra tem ação sobre a gravidade da Terra tem uma ação sobre a luz que é impossível de medir, é muito pequena. Mas o Sol, todo mundo sabe que Mercúrio é o primeiro planeta do nosso sistema solar, né? A órbita de Mercúrio em torno do Sol, ela é estranha. Todo mundo já estudou leis de Newton, gravitação? Você não explica a órbita de Mercúrio com gravitação de Newton. Não explica. Ela é estranha. Como que você explica? Usando os efeitos da gravidade sobre a luz, né? Como que a gravidade altera o espaço-tempo. Enfim. Tem uma pergunta lá? A definição de luz. Vocês vão me pôr em apuros. Você pode definir luz de algumas formas, tá? E acho que para cada um que você perguntar daqui, da casa, você vai ter uma resposta diferente. Mas a luz está intrinsecamente relacionada com
campos elétricos e campos magnéticos se mexendo no espaço, tá? Se propagando. A definição mais fácil é usando matemática, mas eu queria evitar, né? Então, mas talvez seja a melhor resposta nesse momento que eu possa te dar. Depois, daqui, se você quiser, a gente pode conversar mais. Uma última pergunta, se tiver espaço. Sim? Bom, primeiro, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte. No começo da palestra foi mencionada a característica dual da luz. Então, ora atuando como uma partícula, que é o fóton, né, pequenas caixas de energia, ora como onda magnética, elétrica. Eu gostaria de saber mais alguns exemplos onde a luz se comporta mais como fóton e outros onde ela se comporta mais como uma radiação eletromagnética. Obrigado. A luz, ela é sempre as duas coisas, tá? A luz é sempre fóton e sempre radiação, onda, né? Radiação eletromagnética. Temos uma avalanche de pessoas. Normalmente, a luz vai se comportar como onda quando ela encontra, por exemplo, bordas, né, para difratar, para interferir, né? E ela vai se comportar como partícula quando você está atrás de medir a energia dela, né? Porque a gente fala que é partícula, mas não é uma bola de bilhar, é só a energia dela, é como se fosse uma partícula. Então, como que a gente sabe que uma coisa é onda? O processo é exatamente o inverso, tá, gente? Como que você sabe que uma coisa é onda? Como que você sabe que uma coisa é partícula? Uma coisa é onda quando ela encontra um buraco e ela não passa incólume ou bate e volta. Ela encontra um buraco e ela difrata, ela se espalha. Ou ela encontra dois buracos e ela interfere, né? Então a luz faz isso. Por isso a gente chama ela de onda. Ao mesmo tempo, a luz bate num átomo e ambos se comportam como bolas de bilhar, que nem numa mesa de sinuca. E aí você fala, bom, isso é uma partícula. E não é nenhum nem outro, é os dois. É estranho, mas é assim. Muito bem. Eu vou então passar a palavra para o Sebastião e para a Lilian. Eu agradeço mais uma vez a atenção e eu espero que vocês aproveitem o resto da semana, que tem bastante atividade para vocês. Obrigado.